Sejam bem-vindos a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de direito previdenciário do IEPREV comigo, Amanda Faria Mapa. Essa temporada está muito especial. Nós estamos gravando diretamente do Minas Centro, onde está acontecendo o Congresso de Direito Previdenciário do IEPREV. E mais especial ainda, por estar recebendo aqui pessoas tão especiais como o professor Marco Aurélio Serral Júnior, professor Marco Serral, um grande estudioso do direito previdenciário, uma pessoa que eu admiro demais. Eu falo que é um grande cientista do direito, pesquisador nato, né? Porque muitas vezes a gente fica ali na função de operador do direito, só operando o direito, e acaba por deixar de lado as reflexões do direito, que são tão importantes e tão caras à prática. Então, por isso que eu fico muito feliz de receber essa mente brilhante, um dos maiores previdenciaristas do país, a quem eu tenho a honra de ter composto a minha banca de defesa da dissertação do mestrado, daqui a pouco do doutorado, tá? E estou muito feliz de estar recebendo aqui hoje, desde a primeira temporada, eu já queria ter tido esse encontro, mas as distâncias continentais do nosso país, às vezes impede, o doutor fica ali na ponte aérea, fica lá no sul, mas hoje deu certo e estamos aqui para recebê-lo com a maior felicidade, com o maior orgulho, muito feliz. Muito obrigada. Eu que agradeço, Amanda. É um prazer estar contigo aqui. Sabe que eu te considero como uma amiga. Nós já trabalhamos, né, em algumas situações no IEPREV, estive no teu mestrado, então para mim é um privilégio poder conversar com você aqui. E num programa, né, mais um aqui dentro do IEPREV, enfim, uma ideia muito bacana do formato de podcast. Pois é, esse formato de podcast inicialmente foi pensado para que o direito fosse acessível a todo momento, a todo lugar, que a gente pudesse consumir conteúdo de qualidade, se atualizar, saber do que está acontecendo. Então, desde o início, a gente vem com temáticas ali diferentes que estão dentro do previdenciário e outras vezes não. A gente já falou sobre, por exemplo, identidade visual, sobre essa primeira leitura visual que se tem. Falamos sobre pensamentos positivos, sobre uma mentalidade com propósito. Então, falamos do previdenciário, lógico, como pano de fundo sempre, mas também trazemos sempre outros vieses aqui para a nossa conversa, sempre enriquecedora. E hoje estou muito feliz, então, da gente falar uma temática muito inusitada, muito curiosa, e que quando ele me disse dessa disciplina, eu falei, gente, se pudesse, já estaria matriculada lá, nem que seja como ouvinte. Conta pra gente o que a gente vai conversar um pouquinho hoje, professor. Bom, a gente vai falar hoje sobre uma disciplina que eu tenho conduzido no mestrado, que é justamente Direitos Sociais e Arte, e hoje, né, nesse semestre, especificamente Direitos Sociais e Arte Brasileira, então pensando a arte brasileira. É uma disciplina que eu criei primeiro na graduação, né, já há alguns anos, por volta de 2020, 2021. Primeiro na graduação, com calma, né, construí com muita calma. Então, com alunos da graduação, claro, um nível mais tranquilo, né, fui experimentando essa disciplina e desde 2023, na pós-graduação, no mestrado e no doutorado, que eu conduzo na UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Então, 2023, 2024, agora 2025, todo ano eu tive um semestre com essa disciplina, enfim, tem sido uma experiência extremamente positiva, conversas de altíssimo nível, enfim, e é uma matéria que tem sido meu xodó atualmente. Eu tenho outras matérias, né, na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, eu acabo revezando essa com uma outra matéria clássica minha, que é mudanças no mundo do trabalho e reflexos na Seguridade Social, também bem interessante, né? Para o mestrado, para o doutorado, tem uma disciplina bem aberta, bem contemporânea, estudando plataformas digitais, entregadores de aplicativos, motoristas de aplicativos, pejotização, contrato intermitente, enfim, entre tantas migrações de trabalho, entre tantas coisas, a gente tem uma conversa mais aberta na pós-graduação, como você bem está vivenciando, né, no mestrado, agora no doutorado. E essa disciplina, ela tem sido extremamente interessante, enfim. Já há alguns anos eu venho participando de um movimento bem interessante no Brasil sobre direito e arte, direito e literatura, direito e cinema, enfim. Acabei conhecendo esse movimento,
muito interessante, a meu ver, escrevi alguns artigos, e aí em 2020 e 2021 comecei a lecionar sobre essa matéria, primeiro, como eu disse, primeiro na graduação e depois no mestrado, no doutorado, onde é claro, né, o pessoal mais maduro, a conversa flui melhor, enfim. Primeiro fiz um balão de ensaio na graduação e agora venho trabalhado na pós, né? E qual que é a ideia, assim, em linhas gerais, Amanda? E público, né, que se interessar por esse tema, e eu já tenho alguns escritos aí, enfim, vocês conseguem encontrar isso por aí. Eu sempre tive uma preocupação muito grande, né? Atuo no direito previdenciário há muito tempo, no direito do trabalho há uns quase 10 anos, e me interessei sempre sobre direitos sociais, a teoria dos direitos sociais. O meu livro, que decorre do mestrado, né, Seguridade Social e Direitos Fundamentais, que vocês podem encontrar pela editora Juruá, eu tenho um capítulo ali em que eu trago uma teoria dos direitos sociais para depois chegar no direito previdenciário, como direito fundamental, enfim. Que inclusive foi a base da minha dissertação, foi o seu livro, porque é ali, é o miolo do previdenciário, de que a raiz ali da Seguridade Social, que você trouxe com muita maestria, é um livro sensacional. Muito obrigado, Amanda. E a ideia justamente era essa, né? Criar uma teoria dos direitos sociais, uma teoria do direito previdenciário, o porquê de ter direito previdenciário, por que é um direito fundamental. Pode parecer meio tolo isso, pessoal, mas é necessário frisar isso a todo momento. Quando a gente tem decisões judiciais que primam pelo viés econômico, que tem um formalismo processual excessivo e a pessoa não acessa o seu direito, quando se trazem aí exigências de prova fora da realidade, então é necessário a todo momento frisar que é um direito fundamental, construir uma teoria em torno disso, pensar um processo adequado a isso, assim por diante. E venho fazendo isso já há muitos anos, em vários livros, em muitas aulas e assim por diante. Só que eu percebo, Amanda, e público que nos acompanha, que há uma barreira, não teórica, mas é uma barreira, não é de conhecimento, não é intelectual, não é teórica, é uma barreira, talvez assim, a perspectiva intelectual, a perspectiva racional ou teórica, ela chega até aqui. Ela tem um alcance que esbarra aqui. Depois talvez não se consiga avançar tanto. Por motivos de ideologia, por motivos de opinião política, por motivos de que aquilo não é uma realidade para a pessoa, e por vários motivos a argumentação teórica mais racional, ela chega até aqui. A todo momento a gente tem que justificar a existência dos direitos sociais, que devem predominar sobre o aspecto econômico, que são direitos fundamentais e assim por diante. Então, vira um beco sem saída, né? Vem uma decisão do Supremo, sem razoabilidade, e derruba toda essa argumentação. Eu comecei a trabalhar a construção teórica dos direitos sociais, a sensibilidade a respeito de direitos sociais, pelo viés da arte, em que você consegue, por um caminho não linear, não racional, não teórico, você consegue mostrar o âmago dos direitos sociais. O que são direitos sociais, qual a importância de um direito social e por que eles devem ser protegidos, efetivados e assim por diante. Por exemplo, né, a gente começa lá, primeiro tem uma base de interpretação, o que é interpretação, o que é hermenêutica, o que é o sujeito que interpreta, o que é o objeto interpretado, enfim, uma base mais filosófica. E depois a gente analisa algumas obras de arte clássicas, enfim, que são bem significativas. Então, por exemplo, para falar por que foram construídos os direitos sociais, aí, claro, Previdência e Trabalho é a maior ênfase aqui, eu uso a obra Os Miseráveis de Victor Hugo. Ao invés de eu escrever um manual sobre direitos sociais, que o ministro do Supremo pega e joga fora, não dá importância para isso, a pessoa vê ali a tragédia da vida da Fantine, da Cosette, um interior de uma fábrica em que ela é assediada, em que ela não tem salário, em que ela é demitida sem nenhuma proteção, não há nenhum amparo à maternidade. Enfim, a pessoa entende o motivo, ela vivencia, lendo a obra, vendo o musical, vendo um filme, ela vivencia o porquê de um direito social. Por que existe uma legislação social, trabalhista e previdenciária? Tem lá o clássico episódio do senhor Fauchelevent, cai uma carroça em cima dele. Ele está a trabalho, ele não está a passeio na charrete. Ele está transportando mercadoria e a carroça cai em cima dele e perde a perna. E daí para frente ele vive da caridade do Jean Valjean, que pratica essa caridade porque ele tem uma culpa, um complexo de culpa, porque ele era um bandido anteriormente.
E ele roubou uma igreja, é aí que ele, com esse fruto desse roubo, aí que ele cria a fábrica dele, onde se passa a história toda, ou parte significativa da história. Então ele ajuda o Sr. Fauchelevent por complexo de culpa e caridade, mas não há direito envolvido, não tem uma figura do tipo auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E se não tivesse a caridade dele, se ele desse as costas? A gente vivia ali um momento de liberalismo clássico, um contrato de natureza de direito civil. Você não vai trabalhar mais na minha fábrica, não ganha nada. Então, assim, eu posso teorizar isso como fiz no mestrado e posso mostrar um filme ou um livro em que você evidencia aquilo, né? Você mostra aquele conceito por um outro caminho, que é menos intelectual, ele é menos lógico e menos racional. Não que ele seja ilógico ou irracional, mas ele é mais intuitivo e mais no caminho da sensibilização e sensibilidade. Então é bem interessante e também não é emotivo, né? Não chega tanto. Então ele mostra a importância dos direitos sociais a partir de uma outra perspectiva, que é mais intuitiva, é mais na perspectiva da sensibilidade e traz um grande impacto. Professor, eu estou impactada, porque a gente vai para a área de humanas e a gente fica muito formalista, muito legalista. Parece que como se a gente se limitasse dentro daquela caixinha ali de lei e jurisprudência, e cada vez mais limitados, temos precedentes agora, então parece que a gente vai se fechando dentro de o que não está na lei não existe, mais ou menos isso, o que não está nos autos não existe, e a gente perde até essa capacidade imaginativa, essa capacidade de abstração. Então, quando você faz esse encontro do direito com a arte, é uma releitura do direito maravilhosa e, na minha opinião, assim, impensável. Eu não tinha pensado em uma possibilidade de conseguir pensar os direitos sociais, então, a partir da arte. Eu achei uma ideia fenomenal e distante, te confesso, da minha realidade, que eu não sou uma pessoa afeta às artes ou sensível às artes, até por uma criação muito mecânica, né? Porque tem família que é criada ali numa roda de samba, por exemplo, e tá... Não, a minha família, pais advogados, eu advogada, meu irmão médico, uma formação estrita, uma formação legalista, então um pouco afastada das artes, e até confesso aí tendo um preconceito de que arte não poderia ter essa capacidade de dialogar com o direito. E aí o doutor me traz aqui em poucos minutos eu falo assim, uma imagem de drone, porque a gente fica ali, né, no direito e tal. E aí quando você vem com o drone, você sobe e vê a coisa, né, vê o todo, assim. E o doutor tem essa capacidade muito pela sua conexão de artes também, desde sempre, né? O Marco Serral se encontrou com a artes há mais tempo. Me conta como é que foi antes da gente voltar para a disciplina, como é que foi esse match com a arte, né? Sim, eu não sou um estudioso de arte. Eu nunca fiz história da arte, até gostaria. História da arte, filosofia da arte, eu nunca tive essa formação teórica, até porque eu acho um pouco chato, eu gosto mais de vivenciar a arte. Então, assim, eu sempre ouvi muita música, de vários tipos, mas predominantemente o rock. Filmes eu gosto muito de ler, peças teatrais eu gosto bastante. Artes visuais um pouco menos, assim, não é muito a minha praia, eu não tenho tanta vivência de artes visuais, mas já fui algumas vezes no MASP, em outros museus fora do país, enfim, então tenho interesse, mas não tenho grande conhecimento. E eu gosto muito de vivenciar, apesar de não ter essa bagagem teórica, mas sempre me sensibiliza, sabe? E há uns 2 ou 3 anos, eu voltei a tocar bateria. Então também traz uma oxigenação, assim, um rejuvenescimento muito grande também, né? Eu fico o tempo todo pensando em direito, em aula, em projetos, em livros novos e não sei o quê. E é um momento, assim, que eu não só estou escutando música, mas produzindo música, aprendendo e lendo partitura e assim por diante. É muito divertido, né? Muito divertido. Então, assim, tem uma conexão comigo, uma vivência bem especial para mim. Eu ouço música literalmente o dia todo, salvo quando não é conveniente. Por exemplo, aqui no congresso, não estou ouvindo, né? Mas a gente teve momentos musicais,
O próprio mestre de cerimônias, ele faz ali um stand-up, faz um improviso muito interessante. Mas assim, é essa a ideia de uma vivência. Quem tem essa vivência ou quem não tem e adquire é muito enriquecedor. Realmente é muito enriquecedor. E agora, né, dessa nossa conversa, eu penso que, querendo ou não, é uma forma de também humanizar o direito. Em tempos de robotização, de era digital, de era tecnológica, de respostas prontas de chatbots ou de IAs, a partir do momento em que a gente consegue visualizar o direito, e ainda um direito mais caro ainda, que é o direito social, por meio da arte, a gente humaniza tanto esse direito, né? Amanda, certamente isso é muito necessário para essa disciplina. Talvez no direito tributário, que é uma disciplina extremamente importante também, sem finanças não tem política pública, mas é uma disciplina mais fria, né? Você discutir uma base de cálculo é simplesmente pegar ali a folha de pagamento, calcular as rubricas, o que tem natureza de contraprestação, o que não tem, e aplicar a alíquota. É uma coisa mais fria. Então, talvez eu não precise dessa humanização na interpretação. Mas no direito do trabalho, no direito previdenciário, educação, habitação, direito à saúde, é necessária essa humanização. Por isso que a disciplina é Direitos Sociais e Arte, para que eu tenha uma interpretação específica. Aqui é extremamente necessário humanizar o direito, humanizar a interpretação e, claro, cada pessoa tem aí a sua interpretação, né? Mesmo a arte como direito. Você ouve uma música e te agrada, e eu ouço essa música e não me agrada. Você vê uma peça, você faz uma leitura, e eu vejo a mesma peça e faço uma outra leitura. De repente, são próximas ou são caminhos diferentes. Então, até isso é importante também, esse tipo de disciplina, porque cada pessoa pode ter uma conexão com aquela obra de arte, literatura, filme, quadro, e interpreta ou sente de uma forma distinta. E a lei é a mesma coisa. Então, eu posso ter diversas interpretações em relação à norma, só que algumas talvez soem mais drásticas e outras mais adequadas. E a gente percebe isso na discussão judicial hoje. Algumas interpretações vêm da vivência daqueles julgadores, mas são drásticas, são terríveis, e outras, trazidas pela advocacia principalmente, ou em alguns julgados, são mais adequadas, são mais humanas, né? Então, a ideia de trabalhar com a arte também tem um pouco disso aí. Esse lado também está presente nessa proposta diferente. Não, eu achei sensacional. Você já deixou uma dica aqui pra gente. Dos Miseráveis, de Victor Hugo. Isso. Qual a outra? Tem vários caminhos, né? Então, por exemplo... Conta pra gente assim, por vamos exemplo, deixar dicas. O que deixar eu algumas vejo dicas, também, né? o que eu vejo também? A gente do direito, vou ler meu livro de cabeceira, é um livro que é de direito, é um livro de julgados, é um livro de precedentes. Então, assim, é bom a gente ter outras referências também. Uhum. Então, aqui, né, também um ponto, né? A gente, nos primeiros anos, a disciplina era Direitos Sociais e Arte. Então, Os Miseráveis, Tempos Modernos, Parasita. E hoje eu trouxe para um pensamento brasileiro, que eu senti que era importante isso. Porque o direito social, ele se aplica no Brasil com a legislação brasileira para o cenário brasileiro. Previdência na Europa, ou no Chile, ou no Japão, há uma diferença radical. Então, pensar no modelo de questão social brasileira. Então, por exemplo, a gente trabalhou algumas obras ali nessa disciplina desse semestre, como Torto Arado e Gabriela, de Jorge Amado. Torto Arado, do Itamar Conceição, e Gabriela, do Jorge Amado. Torto Arado é uma obra recente, uma obra de 2018, impressionante, assim, uma obra fortíssima, mostra uma vivência muito bruta do sertão. Tá? Dá a entender que são quilombolas, enfim, mas representa uma vivência muito bruta do sertão, da produção agrícola, dependência econômica, a ausência de perspectiva, a ausência de direitos. E Gabriela tem um cenário parecido também. Ela vem para Ilhéus e depois ela vai trabalhar na venda lá do Nassib, se relacionam e tudo, todo mundo conhece, acontece dali por diante. Ela sai da Caatinga e vem para o litoral, vem para Ilhéus, que então é uma terra mais próspera, há a questão do cacau e etc. E a cidade cresce e se desenvolve. Mas ela vem da Caatinga, ela é uma migrante interna.
Então, com essas duas obras, a gente conseguiu compreender um pano de fundo de como é a área rural no Brasil. Pensando aqui um pouco mais no Nordeste, mas eu poderia ter usado ou Monteiro Lobato para falar do Sudeste, enfim, outra obra para falar da região Sul. Também são muitos Brasis, então a gente não conseguiu abranger obras representativas de todo o Brasil. Mas, assim, ali você pode... É uma questão bem interessante. Então, se bate cabeça para comprovar a atividade rural, o judiciário vai exigindo prova mais formalizada a cada dia que passa. E essas obras falam assim, olha, veja como é o cenário rural, que leva a uma migração, que não tem direito reconhecido e assim por diante. Então, são experiências bem interessantes. Torto Arado ainda mais até do que Gabriela, assim, uma obra fortíssima em que as pessoas estão envolvidas na atividade rural e há um total desamparo em termos de proteção jurídica, uma brutalidade. Então, como é que você vai pegar essa pessoa e exigir uma prova escrita, uma prova ano a ano? E por aí vai, né? A nossa vivência profissional. E sabe o que eu percebo? O Poder Judiciário, ele também está aberto a isso. Agora, eu acabei de fazer uma conexão que me veio aqui recentemente, inclusive viralizou no Migalhas, até postou o professor Dr. Farlandes, aqui da nossa subseccional aqui de Minas Gerais. Ele, em uma sustentação oral, ele recitou o trecho de uma música defendendo o direito, né, dentro de uma ação de pensão por morte, para um filho maior inválido, e aí era um regime próprio. E aí ele recitou esse poema, trazendo ali as dores do que esse filho estava passando com a morte de seu pai. E aí teve até um julgamento de procedência aí nesse recurso, conseguiu ganhar nesse recurso a procedência. Aí esse vídeo até viralizou dessa sustentação oral. E aí veja, como até mesmo o judiciário pode se sensibilizar de um direito específico por meio da expressão artística. Exatamente, porque a argumentação jurídica técnica já estava nos autos. Já havia um recurso de apelação, já havia uma sentença e assim por diante. E a sustentação oral não se limitou a reproduzir a argumentação técnica, mas procurou um grau de sensibilização a partir de um recurso artístico. Então é muito interessante, é extremamente interessante. Nossa, eu tô assim já pensando mil formas de utilizar a arte e assim, sai do lugar comum também. Porque, de repente, em meio àquele julgamento em massa ali, que a gente vê processos reiterados do INSS, é até uma forma de você, né, ligar uma luzinha, olha, sente o que tem nesse caso. É mais ou menos isso, né? Exatamente, passa por aí, né? Então, a argumentação racional é o recurso de apelação que está lá, já está encartado nos autos. A sustentação oral já é uma forma artística. Por exemplo, o movimento de direito e arte no Brasil, ele é muito ligado à filosofia do direito e direito penal. É onde esse movimento mais se estabeleceu, onde tem mais livros, onde tem mais gente estudando e pensando isso. Porque, por exemplo, o tribunal do júri, ele é uma forma de arte. Ele é menos técnico, entre aspas, e é mais artístico. Então, é a técnica de convencimento dos 7 jurados. Tem uma teatralidade ali. Às vezes, a pessoa não tem razão, mas há um convencimento teatral dos jurados, que mostram ali a gravidade da situação, ou que ali é um inocente, que ele não tem tanta culpa. Então, há uma teatralidade. Por exemplo, se estuda muito o Auto da Compadecida, do Ariano Suassuna. É um júri, né? O rapaz ali, ele o Chicó, ele é julgado, né? E tem o outro ali que intercede por ele. E não tem muito de jurídico, é muito no senso de justiça, em mostrar que ali não cabe uma sanção, assim por diante. Então, muita gente estuda o direito penal, o júri, com o recurso ao Auto da Compadecida, ao Auto da Barca do Inferno do Gil Vicente, e assim por diante. Então, é extremamente interessante. Assim, a gente tem a própria vivência de um júri ou de uma sustentação oral, aquilo já é uma teatralidade. Claro, tem que resvalar na questão técnica de alguma forma, mas eu posso me valer
de uma perspectiva artística, como por exemplo hoje, se fala muito em visual law. A petição não é mais só o texto escrito, o visual law pode chamar a atenção. É um recurso artístico, porque é uma perspectiva não textual, é visual. E pode ser bem utilizado para convencimento, para argumentação em outras bases. Então, assim, é bem interessante também. E eu fiquei curiosa, essa disciplina, como que funciona a avaliação dessa disciplina? Olha o que me chamou a atenção, já como professora, a gente já pensa, né? A gente já pensa como professora e aluna, né? Como é que funciona a avaliação dessa disciplina? Nós temos aqui, né, no mestrado e no doutorado, geralmente eu faço uma avaliação através da produção de artigos científicos. Então, cada aluno, cada aluna vão entregar artigos científicos no final do semestre. Conectado ali. Com relação ao tema que apresentaram em seminário, ou algum tema próximo, pelo menos. Nossa, mas deve São temas produzir coisas interessantíssimos, sensacionais. textos riquíssimos, pessoas muito interessantes, com visões muito interessantes. Foram seminários, assim, homéricos, são seminários, assim, especiais, espetaculares mesmo. E esses artigos, vai ser uma quantidade boa, assim, entre 10 a 15, também eu devo concatenar e publicar como uma coletânea. Da disciplina anterior, tem uma coletânea que está em vias de produção, está quase pronta, que é Direito do Trabalho e Cultura Pop. Já o volume 2, enfim, então está quase pronto. Olha isso. Bem interessante então, também. Vamos poder degustar dessa Exatamente, arte escrita. Exatamente. Já tem o volume 1, enfim, feito em parceria com o professor Guilherme Feliciano, da USP, né? Ele foi presidente da ANAMATRA, hoje ele é conselheiro do CNJ, tem uma parceria acadêmica muito consistente com ele. Então, Cultura Pop e Direito do Trabalho, volume 1, o volume 2 está encaminhado aí, enfim, acho que até o meio do ano, o segundo semestre já tá publicado. E são temas, assim, muito interessantes. Por exemplo, eu escrevi no volume 1 sobre Walking Dead e cooperativismo. Trabalho por cooperativas, e Walking Dead, né, que é uma série de terror que eu gosto bastante, acho bem interessante. Enfim, dá uma liberdade de pensamento, né? O seriado, o filme, o livro ilustra algo, você pode pensar aquilo de uma forma mais livre, né? E claro, eu pensando de uma forma livre, mas eu estou levando para a minha realidade, né? Estou levando para a realidade, é uma alegoria, né? É uma alegoria, são sempre alegorias. E não só também levar para a sua realidade de advogado, mas muitas vezes tornar acessível até as pessoas de forma geral. É uma forma do direito se tornar lido, né? Porque uma pessoa, muitas vezes, vai pegar um livro, o seu livro que é sensacional de recurso, mas uma pessoa leiga não vai ter condições de apreciar aquele livro ali. Agora, um livro que fala sobre a cultura pop, sobre o direito do trabalho, veja, o direito vai conseguir, né? Tem um potencial de conseguir, por meio da arte, atingir mais camadas. Exatamente. Aí o diálogo ele se torna mais propício, né? O diálogo ele acontece de uma forma mais tranquila. E a ideia é um pouco essa, né? A ideia é um pouco essa. Nossa, eu achei assim, de uma perspicácia, uma sabedoria, e trazer isso para o direito social, porque o direito social, assim, né, o resumo do resumo é a proteção legalista das dores das pessoas, né? O direito previdenciário, como ramo do direito social, vai aí proteger as dores, né? A morte, a invalidez, o desemprego, o acidente. E se a gente está falando de coisas tão humanas e que tocam em momentos da vida tão sensíveis, eu sempre falo isso, o direito previdenciário, ele vem em momentos da vida muito sensíveis. Na minha vida foi assim, eu já recebi 2 salários maternidades, momentos da vida sensíveis, nascimento dos meus 2 filhos, eu já recebi 2 auxílios por incapacidade temporária, em momento da vida em que eu fiz cirurgia e estava amparada. Então, eu vivenciei o quanto o direito previdenciário é uma tranquilidade em momentos de sensibilidade. E trazer arte, que também exige uma sensibilidade para conversar, eu achei de uma perspicácia, e que bom que a gente está podendo levar isso para os nossos ouvintes, esse outro viés. E vamos ter os livros em breve, então, também, exatamente, né? O pessoal fique atento aí, né? Então, Direito do Trabalho e Cultura Pop, volume 1, volume 2 está quase saindo.
Eu tenho alguns livros, são mais antigos, que eu organizei, talvez já estejam em estante virtual, mas tem Direito e Teatro Brasileiro, Direito e Cinema Brasileiro, enfim, Direito e Música. Então fiquem aí, fiquem atentos, fiquem atentas. E eu escrevo alguns artigos no blog do Gen Jurídico, Direito e Cinema. Então se jogarem lá Ceral, Direito e Cinema, Gen Jurídico, blog, vocês vão encontrar. Aí são de acesso aberto, enfim. Tem comentários sobre séries modernas, sobre alguns filmes diferentes, sobre tempos modernos. Enfim, tem vários comentários ali bem interessantes ali, em geral focado mais no direito social, no direito do trabalho, no direito previdenciário, né? Geralmente atuando mais por aí, assim. Para mim é muito prazeroso, assim, gosto muito de filme e aí vejo ali, tenho umas ideias, anoto e produzo ali, geralmente é bem saboroso. Gente, que incrível. Doutor, adorei nosso bate-papo. A gente fica tão, às vezes, como eu disse, imerso ali à lei, ao direito, que é frio, que é afastado das outras disciplinas muitas vezes, e trazer essa sensibilidade sua para o podcast foi uma coisa assim maravilhosa. Te agradeço demais. E eu quero que você deixe dica de filmes, então, o pessoal aí pode assistir. Livros você já falou alguns também, mas para o pessoal inserir essa pitada de arte no dia a dia, para fazer um ócio criativo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui, Amanda, pelo convite, né? Fazia tempo que a gente estava tentando buscar uma agenda para construir essa conversa. Foi muito legal, sabia que ia ser muito proveitoso, muito gostoso, foi muito bom. Em termos de filme aí, pessoal, de literatura, eu deixo a dica do Torto Arado. Foi um livro que eu li há pouco tempo, me impressionou muito, assim, um livro recente, realmente muito impactante, um pouco forte, mas é impressionante. Em termos de filme, eu vou recomendar a série O Eternauta. Aí não é muito para direito social, mas em termos de suspense aí, ficção científica. O Eternauta, que vem de um gibi, uma história em quadrinhos argentina, foi levado agora à Netflix como uma série curtinha, são 5 episódios, interessantíssimos, enfim, também assim, me chamou muita atenção. O cinema latino-americano, argentino em particular, bem interessante. Alguma coisa encontra aí nos canais de streaming, enfim. Então vale a pena uma atenção com relação a isso. E agradeço aqui. Né, e fica a dica aí para o pessoal, né, de repente inserir no seu dia a dia, de repente um recurso, uma petição, em algum momento que você precisa ali traduzir a sensibilidade do momento, a sensibilidade do que a pessoa está passando. E muitas vezes, como o doutor disse, falta palavras, que a racionalidade ali limitada do direito não permite, da jurisprudência não permite. É uma forma também do advogado conseguir se expressar e conseguir humanizar o julgamento, né? Pessoal, agradeço demais a audiência, a presença de todo mundo, tanto no Spotify como no YouTube. Agradeço muito, doutor. É só a primeira de muitas que ainda vão vir. Virão muitos episódios. O doutor é uma enciclopédia de conhecimento. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar junto, todas as trocas são muito enriquecedoras. Você é uma pessoa, né, que essa tranquilidade sua, aliada a um conhecimento muito grande, traz tanta paz para onde você está. Essa sensação que eu tenho de paz de onde você está. Só tenho que te agradecer. Deixa a rede social para o pessoal te seguir. Vamos lá, pessoal. E para quem quiser me seguir no Instagram, é @prof de professor, prof.marcoceral. Fica meu nome e meu sobrenome. Fica bem tranquilo de me encontrarem por lá. Sempre posto conteúdos, alguns. Agora estou me animando um pouco mais a gravar uns videozinhos com conteúdo, mas geralmente tem mais textos ali. Mas agora tem aparecido uns videozinhos também, especialmente novidades legislativas, né? Sai uma lei nova, uma medida provisória nova, eu vou lá e comento. Então, tem esses conteúdos ali disponíveis para a turma. Pessoal, agradeço muito estar aqui hoje, mais um episódio, com essa temática tão irreverente e tão enriquecedora ao mesmo tempo, que nos faz refletir, nos faz pensar e que nos leva para um outro viés, uma outra visualização do direito por uma outra lente, e que enriquece muito e pode enriquecer muito os nossos processos, a nossa atuação. Então, continue nos acompanhando, teremos outros episódios.
A gente está sempre no Spotify, @IEPrevTalk. No YouTube, a gente está dentro do canal do IEPrev, tem lá o IEPrev Talk. Me siga também nas redes sociais, @AmandaFariaMapa. E a gente segue junto nessa segunda temporada que está incrível. Até o próximo episódio.